Olá, seja bem-vindo ao Sintonia Educação. Eu sou a Bia Ruberti e hoje eu recebo aqui o Giovanni Casimiro, que é investidor profissional há mais de 8 anos e especialista em investimentos. Ele que tem mais de 200 mil seguidores nas suas redes sociais e mais de 2.600 alunos no seu método DNA. Então, com vocês, Giovanni Casimiro! Obrigada, Gi! Obrigado você pelo convite, Bia. Que legal. Vamos fingir aqui que eu não te conheço. Então... Seja bem-vindo. Eu chamo de Gi porque eu tenho intimidade pra chamar ele assim, que ele é o marido da minha amiga linda, Nath Brick, que não tá aqui com a gente agora. Tá lá trabalhando, né, Gi? Tá, vocês trabalham juntos. Trabalhamos juntos e ela tá lá preparando, porque amanhã tem aula pra dar, então tem que estar lá preparando tudo pra conseguir dar uma boa aula amanhã, né? Legal, Gi. Obrigada mais uma vez de você estar aqui, conversando com a gente um pouquinho sobre vida financeira, sobre investimentos. E hoje a gente vai resolver todos os seus problemas financeiros aqui nesse podcast. Bora pra cima. Vamos falar de dinheiro, legal, renda extra, tudo que tem a ver com o dinheiro aí para um 2025 mais abundante. Amém, que legal. Então, Gi, antes de tudo, começa contando um pouquinho da sua história, assim, como que você chegou, né, até estudar investimentos. Então, ainda bem que a gente tá num podcast, porque porque aqui mesmo que é o lugar. Tem bastante coisa para contar assim, mas resumindo muito rápido assim, eu nunca imaginei falar de investimento na minha vida, era algo que eu nem conhecia. Para mim, investimento não existia, era como se, para a maioria de hoje em dia, né, que pensa que é para quem tem muito dinheiro, que é algo distante. Eu cresci lá na Zona Leste de São Paulo, né, na Penha, então eu cresci numa família humilde ali, né? Vamos se dizer assim. Nunca passei necessidade, longe disso. Mas também não vivia em abundância, não tinha tudo que eu queria, tudo. Então, eu nunca tive acesso a investimento. Então, é algo que foi muito novo para mim e surpreendente eu falar sobre isso hoje em dia. Então, eu não pensava em empreender, eu não pensava em falar de investimento, eu não pensava em nada. Até ali que eu comecei a dar muito trabalho para minha mãe, né? Nunca fui bom na escola, fui diagnosticado com TDAH, dislexia, um monte de coisa, repeti de ano, então não é exemplo para ninguém, e também não fiz faculdade. Só que a minha irmã fez faculdade, advogada, tudo. Sim. Então, sempre teve aquela comparação. O que você vai fazer da vida, né? Sua irmã advogada, todo mundo da família ali fazendo faculdade e você nada. Eu era o que dava mais trabalho da família inteira. Olha só, né? E virou o jogo, o mundo virou. Parece ali. que o jogo virou, O jogo né? virou. Mas aí a minha mãe preocupada, tudo o que eu vou fazer, aí surgiu a oportunidade da gente fazer o intercâmbio, né? E aí minha mãe não tinha dinheiro, eu também não tinha dinheiro, porque na época eu trabalhava com telemarketing. Nossa. Isso em 2014, ganhava R$980 por mês. E aí não tinha dinheiro pra nada. E aí minha mãe foi lá, fez o que eu falo pra todo mundo não fazer hoje. Foi lá, pegou dinheiro, sei lá, no banco, tudo, e me mandou pra Austrália. E falou, nunca mais me peça dinheiro, se vira lá. E eu me virei lá, cheguei, comecei trabalho de perdeiro, lavando louça, faxina, comecei a fazer de tudo. E aí chegou uma hora que eu falei, não aguento mais essa vida. E também bateu o medo, porque eu já estava há 3 anos lá nessa vida, de ganhar dinheiro e gastar tudo, ganhar dinheiro e gastar tudo. E aí a agência de intercâmbio chegou em mim e falou, Giovanni, você tem que dar um jeito na sua vida, porque você não tá aqui só trabalhando, estudando, vão cancelar o seu visto, você não vai conseguir renovar. E aí falei, nossa, e se eu volto pro Brasil, o que eu vou fazer? Sem faculdade, sem saber nada, comecei a me preocupar. E aí que eu falei, não, vou mudar de vida aqui e vou começar a empreender, estudar, só que eu não sabia por onde começar. E eu fiz o que todo mundo faz. Comecei a ler Segredamente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, esses livros, só que eu comecei a colocar em prática. Tudo que eu lia, eu colocava em prática. O primeiro livro que eu li foi O Milagre da Manhã. E aí eu coloquei um grande clássico da mudança de vida. Sim, e aí eu mudei mesmo, porque, nossa, comecei a acordar cedo, comecei a colocar em prática tudo. E aí comecei a trabalhar, assim, muito para juntar dinheiro para empreender. E aí comecei a empreender, ganhei dinheiro, graças a Deus, só que aí eu vi o dinheiro na conta e falei, o que eu faço com o dinheiro? E aí que chegou os investimentos, que aí eu comecei a estudar sobre investimentos e comecei a gostar mais de falar de investimento do que empreendedorismo. E aí tô até hoje nessa aí. Legal, Gi. Eu falo que, eu comento assim, né, com as pessoas que eu admiro em você, essa sua determinação, né? Que você é o cara que acorda cedo, vai treinar, às 5h30 da manhã, não come presunto, sabe? Nada de embutido. Sabe, assim, ó, ele existe, ele tá aqui sentado do meu lado, né? Tipo, esse tipo de pessoa. Mas é muito legal, porque isso mostra mesmo a determinação em mudar de vida, né? Em realizar o seu sonho de alguma forma que
a princípio, talvez você não tivesse noção, né, de onde você ia chegar, mas que tudo tem um começo, né? Não, é o que eu falo sempre, né? Eu falei, você não precisa ser bom em nada, você precisa ser bom em não desistir. Igual a gente fica brincando com a Natália, né? Fala, o Giovanni, ele é bom em não desistir. Quando eu começo, coloco uma coisa na cabeça, igual eu comecei a ler esses livros. Falei, vou colocar em prática. Eu não desisti até conseguir colher o resultado. Legal. Mesma coisa, começa com uma coisa, alimentação, por exemplo. Eu sou ali bitolado com a alimentação. Não vou comer nada que faça mal, né? Eu não consigo colocar nada no meu corpo que eu imagino que vai fazer mal. Então, embutido, salame, mortadela, presunto, esses negócios. Coloquei na minha cabeça, nunca mais comi. É aquele negócio que para até de me dar vontade de comer, né? E eu comia bastante. Então, a minha mudança é muito fácil. Eu não tenho dificuldade em mudar, assim. Eu mudo toda hora. Legal. E daí lá na Austrália, você começou com um movimento com o Airbnb, né? Sim. Como é que foi? Então, minha primeira empresa, né? Porque eu comecei ali, todo mundo deseja empreender. Então, provavelmente você aí que tá assistindo, deseja empreender. Todo mundo quer, o que eu faço para empreender? Não aguento mais CLT, não aguento mais isso. Como que eu faço? Eu também tinha essa dificuldade, porque eu não fazia faculdade, eu nunca trabalhei, era telemarketing. Eu vou empreender na área de telemarketing? Não tenho. Só passar raiva. Só passar raiva. Os outros me ligavam e falavam, reinicia o modem. Coloca o pininho atrás do modem, reseta tudo e ficava lá esperando, orando para que o modem voltasse a funcionar. Meu Deus, então era isso que eu fazia. Então eu falava, eu quero empreender, mas com o quê? Eu não tenho conhecimento em nada. E eu falei, mas eu sei que para empreender eu preciso começar a ganhar dinheiro, porque eu vou precisar investir algo para começar a empreender. E aí eu falei, tá bom, eu não sei ainda, mas eu sei que eu preciso de dinheiro. Então eu vou trabalhar mais, juntar esse dinheiro e com o tempo eu vou pensando. Normalmente as pessoas esperam ter a ideia para depois correr atrás, né? Eu já corri atrás antes de ter a ideia. Então, eu trabalhava de pedreiro, que a gente estava falando antes, e também de Uber Eats, entregando comida à noite. Então, eu trabalhava a parte inteira da manhã, né? 6 horas da manhã, até umas 3, 4 horas na obra que a gente falava. E aí vem a determinação também, porque eu falava, eu preciso cuidar do meu corpo e mente. Só que eu não consigo cuidar disso depois de trabalho de pedreiro. É muito cansativo. Então eu tenho que fazer antes. Aí eu acordava 4h30 da manhã para tomar o banho gelado, o famoso banho gelado, né? E ler livro, tinha que ler, meditar e fazer exercício físico. Só depois eu começava a trabalhar. Que eu começava umas 6h30, 7 horas. E aí eu tinha a meta também que depois de sair da obra eu tinha que fazer pelo menos 10 entregas no Uber Eats, que era o que ia me dar a renda extra. Enquanto eu ou fazia 10 entregas, ou se não batesse a 10 entregas, era até 10 horas da noite. Eu ia pra casa, dormia, acordava 4h30 da manhã e fiquei fazendo isso. E aí juntei dinheiro, tudo, e aí quando eu cheguei na Austrália, eu tinha um amigo, meu melhor amigo até então, ele trabalhava com acomodação para estudante. E aí eu cheguei na Austrália, ele que me recepcionou, porque o meu cunhado, namorado da minha irmã, o irmão dele conhecia esse cara da Austrália, que nos ajudou a ir pra lá, tudo. Sua irmã foi pra lá junto com você, né? A gente foi junto, né? Ela que veio com a ideia, só que ela era advogada, ela tinha dinheiro pra ir, né? Eu não tinha e eu dependi da minha mãe fazer essa manobra. Minha irmã tinha dinheiro era estagiária de direito, mas pra mim era telemarketing, era ter dinheiro. Eu ganhava 980, ela ganhava 2.000, já era o dobro. Já era melhor que o seu, né? Já era o dobro. Então, a gente tava nisso. E aí eu trabalhei com ele. Ele falou, me ajuda aqui, você carregar colchão pra lá, pra cá, pros estudantes, recepcionar estudante, tudo. Só que eu não tinha o inglês. Eu fui pra Austrália sem saber o verbo to be. Eu não sabia falar hi, eu não sabia, tipo, oi, como você está? Eu não sabia falar absolutamente nada. Eu lembro até hoje, na escola que eu estudava, tinha inglês. E aí a professora, Giovanni, você não vai estudar inglês? Eu falava, nunca vou precisar disso na minha vida. E aí... Eu fico imaginando ela indo pra Austrália depois, né? Mas ela também chegava, ela falava, Giovanni, sua mãe tem vergonha de você, você não serve nem pra ser lixeiro. Olha, agora, eu fico imaginando ela sendo professora lá ainda agora. Mas é importante. E aí eu trabalhei com ele nesse começo. Só que aí ele começou a ter muito cliente gringo. E aí eu não consegui mais. Ele falou, Giovanni, se você quiser continuar trabalhando aqui, vai, estuda inglês, depois você volta. Agora não dá. E aí eu falei, fui pra obra, não aprendi nada de inglês, continuei trabalhando lá. Só que aí quando eu tive essa mudança de chave, eu comecei a pensar, o que eu fiz já aqui, né? Eu já tinha trabalhado com tudo. E aí eu falei, acomodação de estudante. E aí eu comecei a trabalhar para o quê? Conseguir um apartamento
Pra a gente pegar o apartamento vazio com o dono, eu mobiliava todo o apartamento, deixava bonitinho pra realugar ele. Lógico, fazendo o contrato, era um contrato de administração, né? Ele passava a administração do apartamento dele. Você alugava esses apartamentos, era né? meio que alugado, só que o dono ciente passava, porque realocar não pode, né? Sim. Agora ele passava o contrato do direito de eu administrar o apartamento dele. Legal. Era legal, aí eu fazia isso, administrar o apartamento. Comecei com então eu lembro que o primeiro apartamento era $6.000 que eu tinha que juntar. E ralei pra conseguir esses $6.000. Aí eu peguei aí com o lucro desse peguei outro. E eu falava, eu não vou sair da obra e nem do Uber Eats enquanto essa empresa passar o que eu ganho, né? E aí eu fiquei durante 6 meses com os apartamentos, fazendo delivery na obra. Aí depois de 6 meses eu parei de fazer Uber Eats, e aí eu falei, não, só saio da obra quando o apartamento começar a me pagar. E aí foi a partir do 10º apartamento. Aí eu saí da obra e comecei a focar só na minha empresa. Só que eu tinha muita dificuldade. Porque na obra eu ganhava, já tinha começado, bem nessa fase que eu decidi empreender, as coisas começaram a dar muito certo, que o meu chefe começou a gostar de mim e me efetivar muito rápido. Então, em um período de 6 meses que eu ganhava o salário mínimo da Austrália, que era em média $20 a hora, eu fui para 60 e poucos dólares a hora. Então, eu tinha um salário maior que muito australiano. Sim. E aí, pedir demissão era muito difícil. Todo mundo falava, Giovanni, você é maluco, porque eles queriam me dar o visto australiano. Eles estavam me pagando muito bem, imagina. Do nada, eu comecei a ganhar $2.500, $3.000 a semana. Nossa. E aí, era muito dinheiro pra lá e pra mim também. E aí, quando eu falei que eu ia pedir demissão, todo mundo falava, você é maluco, você é maluco, você é maluco. Só que aí, eu pedi demissão, tinha 10 apartamentos. No final, eu tinha 38 apartamentos. Caramba! E aí, que eu consegui a minha liberdade financeira. Aí, depois disso, do Airbnb, eu comprei uma franquia, abri outra empresa de mudança na Austrália, até começar a falar de investimento na internet também. Legal. Que é o que muita gente passa, né? Quando vai querer empreender mesmo e já tá trabalhando ali de CLT, né? Sim. Normalmente tá com um emprego bem remunerado e é o que todo mundo fala, né? Você tá maluco, né? Largar o seu emprego pra uma coisa instável, Largar a né? segurança, né? É muito difícil. Então, que legal, né? E daí isso acho que te dá também mais... como é que fala, assim, mais ferramentas para você falar com seus alunos também, né? Sim, e é o que eu deixo bem claro, hoje em dia na internet, falando de investimento, tem muitas pessoas que falam, né? Só que é difícil você achar alguém que tem resultado, e eu deixo muito claro também, que o dinheiro que eu ganhei foi empreendendo. Sim. Investimento é muito bom, tem a capacidade de mudar a vida de muitas pessoas no longo prazo. Como a minha vida mudou, eu falei que eu comecei ali a mudar de vida com 23 anos. Com 26 anos, eu já tinha conquistado de lucro o meu primeiro milhão nessa empresa. Então, a minha mudança foi em 3 anos. Foi rápido. Sim. Com investimento, você não vai conseguir isso. Não adianta mentir falando, você vai conseguir transformar a sua vida investindo R$50 por mês em 3 anos. Não vai. Sim. Impossível. Então, eu deixo bem claro, né? Isso que minha vida foi transformada através do empreendedorismo. Eu acelerei com os investimentos. Mas se eu estivesse só investindo, um dia eu ia alcançar minha liberdade financeira? Iria. Mas o processo seria mais demorado. Sim. E daí lá nesse processo na Austrália, daí chegou a pandemia lá, né? Chegou a pandemia. E daí? Aí da glória veio o desespero. O limbo. Podia ter parado aqui, né? Não, tudo tem a parte ruim, que é o que eu falo, né? A vida é muito engraçada, porque às vezes os piores momentos da nossa vida, quando a gente deixa esse momento passar e lá na frente a gente olha, a gente vê que foi os melhores momentos da nossa vida, né? Então, os problemas, a gente às vezes dá muita importância para aquele problema, muita importância, perde muita energia, só que no momento a gente não consegue entender o porquê. E aí, quando passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, tudo faz sentido. Então, eu falo, todo mundo já teve um monte de problema, um monte de dificuldade. Mas se você olha para trás, os problemas que você pensaram que você nunca ia conseguir passar né? Hoje se tornaram insignificantes na sua vida. Sim. E a conexão desses problemas é o que te tornou hoje, que é o Connect the Dots, né? Que o Steve Jobs fala que é conectando os pontos. Então, quando chegou a pandemia, imagina, eu tinha uma empresa de turismo, que dependia do turismo, principalmente do turismo de chinês, aos próprios australianos, europeu, né? Na Austrália, que é onde eu tinha em Sydney, né? Que é uma das cidades mais turísticas do mundo. Então, o mundo inteiro vai para lá. Então, meus clientes vinham do mundo inteiro. Chegou a pandemia,
Primeira coisa que aconteceu, a Austrália fechou o aeroporto. E a Austrália teve o lockdown, né, mais severo de todo mundo. Ó. Ficamos 2 anos presos lá, com o aeroporto fechado, sem poder entrar, sem poder sair. Então, não tinha mais cliente. E aí eu lembro que foi próximo de março, a pandemia, fevereiro ali que começou tudo isso. Eu já tinha o meu calendário de todos os apartamentos lotado até outubro, mais ou menos. Caramba. Então, a partir do momento que a pessoa, você vai lá e reserva no Airbnb, eu já recebi o dinheiro. Eu adiantava esse dinheiro, então eu já tinha muito dinheiro na conta. Só que o Airbnb tem o direito de cancelar qualquer reserva. A partir do momento que ele cancela a reserva, o dinheiro volta para o cliente. Então, do nada, o Airbnb foi lá e cancelou todas as minhas reservas, porque a Austrália proibiu o Airbnb, porque era uma fonte de disseminação do vírus, né? As pessoas viajavam, então ela falou, não pode mais Airbnb, só vamos usar hotel daqui para frente, hotel credenciado, tudo. Ou seja, o meu negócio que era milionário, que eu ganhava todo o meu dinheiro, da noite para o dia parou de existir. Só que os clientes pararam de chegar. Só que os aluguéis dos 38 apartamentos... Sim. Então, uma média de aluguel na Austrália, $800, $1.000 a semana. Então, eu tinha uma folha de aluguel de pagamento de $100.000 o mês. Meu Deus. Então, e o dólar australiano na época, agora está um pouco mais baixo, mas na época o dólar australiano chegou na pandemia a passar dos R$4. Ou seja, R$400 mil por mês que eu tinha de aluguel. Para pagar. E aí começou a dar desespero. Eu e a Natália tava junto, né? Eu falei, o que eu vou fazer? Começou a dar aqueles 5 minutos de desespero, não tenho o que eu fazer, já era, acabou tudo. E nisso, várias outras pessoas faziam o que eu fazia. E as pessoas começaram literalmente a fugir. Deixar os apartamentos tudo mobiliado e voltar para a China, voltar para a Europa, voltar para os países dele. Falei, não dá, eu amo a Austrália, eu não quero me prejudicar na Austrália, eu quero ficar aqui. Porque até então, meu intuito era morar na Austrália para sempre. Eu nunca pensei em voltar para o Brasil, né? Sim. E aí, a gente tava lá, eu falei, não, preciso achar uma alternativa, mas foi 3, 4 dias eu chorando, literalmente chorando, assim, perdido. E aí, eu parei e falei, o que eu fiz para chegar aqui? E aí, veio o meu primeiro trabalho lá na Austrália, que era o quê? Acomodação de estudante. E aí, eu falei, eu tenho os apartamentos, os estudantes estão aqui dentro da Austrália. Eu vou alugar todos os meus apartamentos para estudante. E os meus apartamentos era muito bom, por causa que era hotel. A gente criava praticamente para ser hotéis, assim. A acomodação de estudante na Austrália é 2 beliches em cada quarto, o essencial para você sobreviver e já era. Para festa, né? E já era. E aí eu comecei a divulgar meus apartamentos para o estudante, porque eu sabia como fazer isso. E os meus apartamentos começou a alugar, um atrás do outro, um monte, assim, tudo. Só que não conseguia cobrar um valor muito alto. Eu cobrava para cobrir os meus custos, aluguéis, tudo isso para não tirar pelo menos dinheiro do meu bolso. Sim. Só que nisso, os donos dos apartamentos que se conhecem começou a ligar tudo para mim. Giovanni, eu te passo um apartamento. Giovanni, me ajuda. E eu comecei a pegar mais apartamento. Porque eu falei, isso daqui vai acabar daqui 2 mesinhos. Daqui 2 meses a gente tá tranquilo. Eu volto, todo mundo fugiu. Eu tô com meus apartamentos, vou voltar, vou ter 60 apartamentos, 80. Bilionário me oferecendo, porque eu tinha muito prédio. É apartamento de uma bilionária, que ela era construtora. Então, ela era dona de prédios em Sydney. E ela alugava. Ela falou, Giovanni, quando tudo isso passar, eu te prometo uma torre no meu prédio. Eu falei, nossa, atingi a liberdade para sempre, dos meus netos. Virei o Neymar agora. E aí, eu falei, tranquilo. Aí passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, 1 ano e meio. E a Austrália fechada. E nada voltou. Isso que lá na Austrália, eu lembro que foi um dos lugares que retornaram mais rápido, né? Fechou. Eles fecharam muito rápido. A nossa vida ficou... a nossa vida ficou normal lá dentro, porque eles fecharam o país. Ninguém entrava, ninguém saía, e todo mundo que era pego com o vírus, eles botaram no começo o exército ia na sua casa, te obrigava a brincar, pegava e trancava você 14 dias dentro de um quarto de hotel. Tudo pago, alimentação, tudo coisa. Mas todo mundo que tinha o vírus, eles iam pra quarentena em hotel com o exército fazendo a segurança, ninguém saía, ninguém entrava do hotel. Bem parecido com o Brasil, né, gente? Então, todos os hotéis, eles fecharam. Não tinha mais turista, porque eles proibiram o turismo na Austrália. Então, os hotéis ficaram vazios, o governo fez parceria com os hotéis para servir de centro de quarentena. Então, você fazia o teste, deu positivo, o exército ia pegar você na sua casa, levava você para quarentena. Então, depois dessa quarentena, praticamente não tinha vírus na Austrália, né? Então, a gente vivia uma vida normal lá dentro. Só que sem ninguém sair. Só que aí as pessoas começaram a sair muito da Austrália. Você podia sair, só que você não podia voltar.
Porque, imagine, 7 meses, 1 ano sem ver a família, sem contato. Muita gente começou a ficar com depressão, todo mundo saiu. Só que aí começou a passar 1 ano, 1 ano e meio, eu com um monte de estudante dentro do meu apartamento, sem ganhar, ter lucro, assim, vamos dizer, eu comecei a entregar os apartamentos, começou a vencer os contratos, né, de aluguéis, comecei a devolver meus apartamentos, e aí ainda foi aí que eu comprei a franquia de crepe, que eu comprei na Austrália, porque tava tudo muito barato, todo mundo desesperado a ver a oportunidade, comprei, aí vendi 4 meses depois, porque aí teve aquela primeira onda, segunda onda, terceira onda, e aí deu pra ganhar dinheiro, aí eu abri outra empresa. Só que aí fiquei nessa. Aí num dia, e o sonho da sua amiga era sempre voltar pro Brasil, né? Você ia falar, o que te fez voltar para o Brasil? O sonho... Não, pior que não foi. Não foi? A gente já tava tudo encaminhado, assim, pra gente conseguir o visto. Já, não que tava no processo, mas estava tudo direcionado. A gente já tava fazendo tudo que era preciso para conseguir o visto, né? E aí a Natália já tinha desencanado de voltar pro Brasil, porque eu sempre... A minha família, minha irmã tava lá, meu sobrinho nasceu lá, minha mãe morava lá, meu padrasto morava lá. Não tinha por que eu voltar, com todo mundo morando lá. E eu casado com ela lá. E aí um dia eu tava na esteira, porque a minha vida na pandemia ficou muito tranquila. Eu não trabalhava mais, tinha minhas empresas ali, mas eu não precisava trabalhar. Então eu ficava o dia inteiro em casa, na Netflix assistindo. Eu falava, não aguento mais isso. Eu não consigo ser improdutivo, né? Eu sempre trabalhei para isso e não consigo mais. E aí eu morava num prédio, os mais tops lá de Sydney e tudo. Tinha uma academia assim absurda lá em cima na cobertura. Já eu fui. Comecei a correr assim, veio um negócio no meu coração assim, falando, volta pro Brasil. Aí eu peguei e desci pra Natália assim, falei, vamos voltar pro Brasil? Aí ela, você tá maluco voltar pro Brasil? Nem ferrando. Aí ela ficou com medo de voltar pro Brasil. Ela não queria, ela voltar pro Brasil. Isso era, sei lá, outubro. Eu falei, ela, tá bom, mas quando? Vamos ser... Não, eu falei, agora. Ela, não é possível, você é brincando. Eu falei, não, vamos voltar pro Brasil. Dezembro a gente já tinha vendido tudo que era nosso, já tinha vendido tudo, e aí a gente foi viajar. A gente aí ficou 4, 5 meses viajando antes de voltar. Ficamos lá 1 mês na Indonésia, 1 mês na Tailândia, Dubai e tudo. Legal. E voltamos pro Brasil. Mas foi porque uma vontade no meu coração veio. Eu já tinha o Instagram, né? Porque eu tava entediado na Austrália e os meus amigos sempre perguntando de empreendedorismo e investimento. Legal. Eu falei, vou criar aqui só para ajudar os brasileiros que moram na Austrália. Mas aí vazou Instagram, né? Você cria. E daí foi nesse momento que você foi desenvolvendo também mentoria e essa... Eu criei Instagram sem pensar nada. Hoje eu deixo claro que eu ganho dinheiro com o Instagram, tudo. Mas eu criei ali o Instagram para ajudar o público da Austrália mesmo. Brasileiros que moravam na Austrália. Porque eu investia... Eu tinha empresas, só que muitos estudantes tinham dúvida. Será que estudante pode investir? Será que pode empreender? Como funciona essa questão de visto? Como eu já estudava, já sabia de tudo isso, eu falei, vou criar o Instagram para ficar respondendo dúvida da galera aqui. Tanto que eu nem usei o meu pessoal, eu criei outro, porque eu tinha muita vergonha de falar, não conseguia falar em público assim. E aí eu criei um outro Instagram. E aí o Instagram cresceu, foi crescendo. E eu nunca imaginei que dava para ganhar dinheiro com o Instagram ou essas coisas. Até que um cara de Belo Horizonte, que eu lembro até hoje, chegou em mim, quanto custa a sua consultoria? Eu olhei pra Natália e falei, quanto custa a minha consultoria? Ela, não sei. Aí eu falei um valor lá, ele pagou e aí eu comecei a fazer consultoria, gostei, gosto muito de fazer, gosto mais de fazer consultoria do que os cursos, para ser sincero. Porque consultoria é esse papo que a gente tá batendo, você conhece a história de cada pessoa, tudo, legal. Você vira amigo, né? Eu virei amigo de muita gente que eu dei consultoria no processo ali. Então é bem legal. E aí comecei a fazer consultoria, tudo, aí já tava com o meu Instagram, acho que quando eu cheguei no Brasil tinha, sei lá, 15 mil seguidores ainda, 10 mil seguidores. E aí cheguei no Brasil e aí comecei a desenvolver mais o Instagram, crescer a empresa, tudo isso. Mas aí hoje eu falo, né? Hoje, quando eu tinha os apartamentos, eu ganhava muito dinheiro. Só que a minha vida era louca. Então eu trabalhava muito, não tinha hora para nada. Às vezes a gente saía para jantar, eu e a Natália lá jantando, tinha cliente que me ligava, eu tinha que largar a janta na mesa e ir embora. Ou às vezes eu fazia o pedido, não dava nem tempo da comida chegar. Eu tenho que resolver o BO. Hoje a gente tem total liberdade de fazer o que a gente quer, na hora que a gente quer. Então eu falo, uma coisa que aconteceu que a gente pensava que era ruim no começo, hoje foi a oportunidade de eu estar fazendo o que eu mais gosto, que é falar de investimento, ajudar as outras pessoas, ter muita liberdade, né, de tempo geográfico, a gente viaja sem preocupação. Então na hora eu não entendia, né? E hoje em dia eu entendo, porque tudo isso aconteceu, tudo. A gente veio pro Brasil
Brasil também, aí eu não entendi o porquê. Aí a gente se converteu, tudo o processo. Então, muita coisa começou a fazer sentido depois que eu cheguei aqui, assim. Reencontrou os amigos, né? Fortalecemos os laços. Reencontrei os amigos que nem era minha amiga, porque eu conheci depois que eu voltei, era amiga da Natália só. É verdade, né? É muito bom, assim. Nossa, e fazem uns 2 anos, acho que vocês estão aqui, mais 3 anos, né? Nossa, eu lembro quando a Nath falou que vocês estavam voltando e tal. Enfim, tudo que ela pincelou, assim, né? Tudo que vocês tinham passado lá. Então, muito bom ter vocês aqui, né? Vou babar ovo agora dos meus amigos, ali sempre. Mas é muito legal, assim, conhecer a sua história e ver como que você transformou tudo isso para ajudar mesmo as pessoas. Sim. Porque eu acho que o que o pessoal mais procura hoje em dia é liberdade de tempo. Sim. E talvez tenha essa sensação de que trabalhar na internet é fácil, tal, que também não é uma verdade, não deixa de ser um trabalho, né? Mas que de fato te dá mais liberdade de tempo, né? Para você poder ter uma vida um pouco mais saudável em questão de emocional e você não trabalhar que nem um doido, às vezes, Porque eu acho que quanto mais você trabalha, menos você ganha dinheiro. Tem isso também, né? Tem isso. E é uma questão, a pessoa glamoriza trabalhar na internet, né? Então, lógico, igual, eu trabalho com o que eu amo, só que eu poderia trabalhar com o que eu amo durante 3 meses, 4 meses, 5 meses. Se não me desse dinheiro, eu ia parar. Sim. Então, trabalhar com o que você ama, mas sem ganhar dinheiro é uma merda também. Sim, sendo sincera, a melhor coisa é você trabalhar com o que você ama e conseguir ganhar dinheiro. Aí você consegue levar para o longo prazo. Porque é o único jeito de levar uma coisa de maneira saudável para o longo prazo é você gostar e ganhar dinheiro. Porque se você não gosta, mas ganha dinheiro, no longo prazo é horrível também. Sim. E se você gosta, mas não ganha dinheiro, no longo prazo a sua mulher vai terminar com você também. Sim, é infelicidade o tempo todo. Então, tipo, se torna uma pessoa ruim, chata, né, ali, porque você fica infeliz. Mas então o único jeito é você trabalhar e ganhar dinheiro também. E a internet proporciona isso, porque tem diversas áreas. Em alguma área da internet você vai acabar se encontrando, gostando, se identificando, né? É a possibilidade de você chegar a um número ilimitado de pessoas, né? E de se conectar com pessoas que estão procurando o que você oferece também. Mas daí você desenvolveu o seu curso. Então você começou com as mentorias e desenvolveu o seu curso. Sim. Que é Método DNA. Método DNA. Para ensinar as pessoas a investirem. Isso. Eu comecei com a consultoria, só que aí a gente começou a atender uma consultoria, 2, 3, 4. E é aquele negócio da necessidade mesmo. O meu horário é limitado. Igual eu falo, eu dou uma consultoria e eu vendo a consultoria como se fosse 1 hora. Mas já cheguei a passar 4 horas com uma pessoa em ligação de vídeo ali. Sim. Então, eu tenho um tempo limitado para atender. Igual no DNA, eu tenho 2.600 alunos. Se eu fosse atender cada um dia da semana, ia demorar 2.600 dias para eu acabar a lista. Então, foi por conta de falta de horário que eu criei o treinamento Método DNA. Para a gente ir abrindo turma e eu cuidar deles através de turma, com aulas gravadas e as mentorias ao vivo também. E aí, hoje em dia, eu só faço consultoria individual com quem já é aluno. Porque aí eu consigo ir mais direto ao ponto, trabalhar melhor. Já tem o básico ali de conhecimento, né? Também. E quais são, assim, as maiores dúvidas das pessoas quando elas chegam para você? O pessoal tem um dinheiro guardado e não sabe como investir, ou não sabe como poupar para começar a investir? A maioria das pessoas, como eu falo de investimentos, então a maioria das pessoas que me procura já tem pelo menos uma reserva ali, um dinheirinho parado, né? Principalmente na poupança. Sim, aquela velha história, né? Da poupança, né? Poupança, previdência privada, tem muito. Então, são os investimentos mais conhecidos pelos brasileiros. Só que eu falo muito igual, por conta da minha condição financeira, que eu consegui a minha liberdade financeira antes de dar o treinamento, eu consigo ser sincero. Porque eu não julgo, hoje em dia na internet, tem muitas pessoas também que estão lá e precisam sustentar um filho, sustentar uma família e tem que ganhar dinheiro. Uma forma de você ganhar dinheiro é como? Através de patrocínio. Então, a principal forma de ganhar dinheiro hoje na internet é você fazendo propaganda. Igual aqui no seu podcast. Você pode colocar propagandas para você monetizar em cima, ganhar dinheiro. Eu ia falar sobre isso com você, assim, que aqueles, né? Procurando um patrocinador pelo nosso... Então, a gente vai conversar. Então, é uma forma de fazer isso. É bem legal. É brincadeira, viu? Agora vai ter que fazer. Agora vai ter que ter, né? É deixar o QR Code. Então, é muito importante você entender isso. Então, eu não julgo as pessoas que fazem, mas graças ao que eu conquistei antes, eu não preciso aceitar patrocínio. Sim. Porque aceitando o patrocínio, igual, já negociei com várias marcas, tudo
banco ou corretora, só que eles têm uma exigência na hora que você vai assinar o contrato, são 1000 páginas. Então, eles decidem o que eu posso falar, o que eu não posso, qual investimento eu posso oferecer ou não. Então, como eu não aceito, meu objetivo é deixar bem claro, são os melhores investimentos. Os investimentos que eu faço são os que eu falo. Sim. Então, eu gosto de falar bem claro, a previdência privada é ruim. E por que eu falo isso? Porque eu não tenho nenhum banco. Se o banco tivesse me patrocinando, eu não poderia falar isso. Sim. Eu gosto de investir no exterior, mandar dinheiro para dólar. Se eu tivesse uma corretora, por exemplo, o Itaú, que não oferece esse tipo de investimento, eu não poderia falar, porque o banco que me patrocina não oferece. Fica preso, então, eu fico muito preso, tenho um conflito de interesse, né? Então, eu gosto de falar muita verdade, assim, o que eu faço com o meu dinheiro e quais são os melhores investimentos de fato. Porque hoje existe muito investimento que acaba confundindo as pessoas. Mas quando a gente vai ver na prática, são 5, 6, 7 investimentos que realmente prestam. O resto não presta para nada. Então, a principal pessoa que me procura é a pessoa que está com poupança, previdência privada, ou está precisando, já tem um dinheiro, mas quer fazer esse dinheiro trabalhar para a pessoa mesmo, para ficar gerando uma renda, né? Complementar a renda. Legal. Então, são as principais pessoas ali que me procuram. E você já fez consultoria com o ganhador da Mega Sena? Não. Não? Essa é uma curiosidade que eu tinha, assim. Não. Eu nunca conheci. Eu falei hoje, né? A Natália falou que tem uma amiga, entre aspas, conhecida aqui de Sorocaba, que o pai dela ganhou na Mega, né? Eu não sei quem Maju, é você? Pra dar spoiler. Não. Tá. Aí hoje também a minha cunhada, né? A Mari é de Indaiatuba. E aí eu vi a notícia, né? Ganhador da Mega Sena de Indaiatuba, 37 milhões de reais sozinho. Falei, você conhece? Não conheço. Falei, eu nunca conheci ninguém que ganhou. Então, eu nunca conheci ninguém que ganhou algum prêmio, nada disso. Só herança mesmo. E você já teve alguma situação curiosa, assim? Alguém que veio com uma situação muito diferente pra você? Não, por incrível que pareça, não. Tenho que... Mais curioso, de ganhar dinheiro, assim, de forma curiosa, nunca aconteceu nada assim. O que mais aparece mesmo é pessoas que perderam dinheiro, né? Através de golpe, através de coisa. Pra você ter uma noção, essa semana mesmo, você acompanhou o treinamento. Acho que até em alguma aula eu falei, acho que foi na última, depois que eu já tinha aberto as inscrições. Uma senhora veio me procurar e ela queria entrar no meu treinamento de qualquer jeito. Isso que é bom também de ter uma condição melhor, porque eu não deixei ela entrar no treinamento. Porque ela estava buscando dinheiro de tudo que é jeito, dinheiro rápido, e eu falando não. Ela estava internada, acho que ela tinha 60 e poucos anos, ela estava internada, e aí a enfermeira que estava cuidando dela começou a falar com ela de dinheiro. E aí ela falou, eu tenho um dinheiro aqui, não sei o que lá. A enfermeira falou, quando você tiver alta, eu te ensino a investir, eu quero te ajudar. Meu Deus. E aí foi lá, a enfermeira começou a ajudar ela. Só que a enfermeira colocou ela numa corretora de investimento que não existe. Era golpe. E aí a pessoa começou a colocar... Ela começou com 5 mil reais e ela acabou com os 47 mil negativo. E ela me ligando desesperada. Giovanni, eu preciso resolver isso, tudo. Eu não atendo o WhatsApp, mas a pessoa começou a ligar tanto no meu WhatsApp. Aí eu fui lá, respondi assim ela, e aí ela explicando a história, ela falou, não, eu preciso do DNA para resolver minha vida. Falei, não vai resolver sua vida, porque você precisa ter dinheiro para conseguir uma rentabilidade. Sim. E aí eu mostrando os depoimentos dos alunos, né? Investi tanto, consegui isso. Ela, mas se eu fizer isso, eu consigo isso, 10% ao mês, ela queria. Falei, não, você vai cair em outro golpe, não existe isso. E aí eu não aceitei. Mas é o que eu falo, né? Sempre um coitado e um trouxa sai de casa. Quando eles se encontram, sai negócio, né? Então, essa pessoa provavelmente ela vai cair em outro golpe, porque ela está procurando algo que não existe. A maioria das pessoas procuram algo que não existe. Igual um monte de gente. Giovanni, eu quero ganhar 5% ao mês. Eu falo, não tem como. Porque matematicamente falando, se você receber 5% ao mês durante 30 anos, você vai ser mais rico que o Elon Musk. Não tem como, um juros muito alto. Então, às vezes tem que tomar cuidado, porque com o que você procura, porque sempre vai ter alguém oferecendo. Sim. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Mas esse foi o último caso ali da enfermeira que deu um golpe na... Gente, o povo não tem limite também, né? Não tem. E assim, analisando hoje, você consegue falar pra gente, assim, qual o melhor investimento para qual situação? Assim, você consegue dar uma pincelada aqui pra gente? Claro. Eu falo que investimento é muito igual o remédio, né? Eu falo sempre isso, eu gosto de deixar muito claro. Porque as pessoas sempre procuram a fórmula mágica, né? Eu quero esse investimento que vai resolver minha vida. Não. E cada pessoa tem um objetivo.
a gente tem na faixa 30 anos, 30 e poucos anos. Vai ter um melhor investimento pra gente. Pra quem tem 65 anos, pra minha avó tem 80 anos, ela vai fazer um investimento completamente diferente que o meu. Por quê? Sim. Se ela... É igual, a gente tem tempo de perder dinheiro, volatilidade, recuperar, trabalhar, conquistar de novo, tudo. A minha avó, se ela perder o que ela tem, já era. Não tem como ela voltar a trabalhar, né? Então tem que ser muito mais conservador. Sim. Então eu falo, quanto mais novo você for, você tá na hora de se arriscar, você tá na hora de ser arrojado. É a hora de você ganhar dinheiro mesmo. Legal. Então você tem que ir com os 2 pés na porta. Se você já é mais velho, você já tem filho, você já tem mais responsabilidades, é hora de você ser conservador. Então, tenho 18 anos, 20 anos, até 30 anos. Arrisca, não que seja arriscado, mas são investimentos que têm uma volatilidade maior. Você investir em criptomoeda, Bitcoin, ações, fundos imobiliários, tudo isso. Colocar uma porcentagem, que eu falo, todo mundo pode ter os mesmos investimentos. Então, os investimentos principais que eu invisto hoje, criptomoeda, ações, fundos imobiliários, aí investimentos em dólar e tesouro direto. Então, são 5 investimentos base. E todo mundo pode ter esses 5 investimentos. O que vai mudar de cada pessoa para pessoa é a porcentagem em cada um. Sim. Então, quanto mais velha a pessoa, mais porcentagem no tesouro direto. Quanto mais nova, menor a porcentagem. Então, os investimentos são basicamente os mesmos ali. O que vai mudar é a porcentagem em cada um deles. Legal. E sempre não, assim, mas tem muitos influenciadores que falam, assim, né, de investimento e tal, que você pode começar investindo com X reais por mês. Sim. Tem um valor mínimo, assim, que você pode começar a investir? Não, hoje é verdade mesmo. Os investimentos é bem acessível, né? Serve para todo mundo ali. Hoje você consegue em fundo imobiliário, R$10, ações, R$10, criptomoeda, R$5, você consegue. E eu acho uma maneira legal de começar mesmo, por conta que você vai ficar milionário? Não vai, sendo bem sincero. Mas é a sementinha que você plantou, porque a mudança de vida é o hábito. Sim. Você tem que fazer coisas novas para esperar resultados diferentes. Se você continuar fazendo a mesma coisa, igual a gente está no começo de 2025, todo mundo quer mudar de vida. Sim. Mas se você fizer as mesmas coisas que você fez em 2024, você vai colher os mesmos resultados que você teve em 2024. Você quer coisas diferentes, faça coisas diferentes. Então, Giovanna, eu não invisto. Vou começar a investir. Vai me dar resultado? Vai, porque você está fazendo coisas diferentes. Você vai ficar milionário? Não. Mas com o tempo, você vai criando o hábito. Eu falo, se eu tivesse começado lá atrás, meu primeiro investimento foi R$100. Eu ficaria milionário? Não, mas se eu não tivesse começado com ele, hoje eu não estaria aqui. Sim, então foi o investimento de R$100 que mudou. Porque as pessoas, acho que o Bill Gates fala que a gente superestima o que pode acontecer em um ano e subestima o que pode acontecer em 10. Se eu olhar 10 anos atrás, eu estava sendo atendente de telemarketing. Eu colocava que o meu sonho era receber um salário de R$10.000 mensais. Falava, o sonho da minha vida é receber R$10.000. Corta para. Hoje, graças a Deus, em janeiro eu já recebi muitos R$10.000. Então, é muito importante você parar para analisar a sua vida. Eu sei que é difícil, eu sei que está num momento preocupante ali, tudo isso. Mas se você começar hoje, você nem imagina o potencial que você tem daqui 10 anos. Sua vida vai estar completamente diferente. Então, por isso que eu falo, vale a pena começar? Vale com o que você tem hoje. Todo mundo que tem muito hoje começou com pouco. Então, é o único caminho, é começar com pouco. Se você esperar ter 10, 15, 20, 50 mil, 100 mil reais para começar, você nunca vai começar. Né? Porque você vai continuar com os mesmos hábitos. Então, é por isso que eu falo. E você acha que é um pouco do hábito também do brasileiro não pensar tanto a longo prazo? Ou é uma coisa comum, assim? É muito do brasileiro, né? Igual, para ter uma noção aqui, trazer números. O brasileiro investe, 3% da população investe. Então, de 220 milhões... 3% investe. Os Estados Unidos hoje tem 450 milhões, alguma coisa assim de habitantes. 68% investe. Caramba! Então, é um hábito do brasileiro que o brasileiro não tem esse costume. Por quê? O brasileiro, a educação, a gente não tem, né? Educação básica aqui no Brasil, principalmente sobre investimentos, e o brasileiro terceiriza muito a culpa. Então, por exemplo, eu faço muito post no Instagram, sou muito... Nossa, o que eu tenho de hater e pessoas me xingando no Instagram, que eu faço um post, por exemplo, como conseguir 15% ao ano, 17% ao ano. As pessoas, ao invés de aprender, elas criticam. Então, é o que eu falo sempre. Se eu vejo uma coisa, você vai lá, posta no seu Instagram da Sintonia, como receber, sei lá, 500 mil reais por mês tem numa... um estúdio de dança. Falando, nossa, eu quero 500 mil reais por mês. Bia, me ensina a fazer isso? O brasileiro não.
Ele vai lá e critica. Mas quem é quem é ela? Nossa, quantos por cento no mundo tem um estúdio de dança e vai ganhar? Não tem noção da realidade do brasileiro. O brasileiro base não recebe um salário mínimo. Então, o brasileiro é muito bom em dar desculpa. Sim. E quem é bom em dar desculpa não é mais bom em mais nada. Então, é o que eu falo. Sempre que eu vejo um post e me chama atenção de ganhos financeiros, eu não vou criticar. Eu vou ver o que aquela pessoa está fazendo, porque se ela consegue, eu consigo também. Eu sempre parti desse princípio. Então, por exemplo, tem o Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos. Ele tem uma média de rentabilidade de 22% em dólar ao ano durante 56 anos. Se ele consegue isso, eu não preciso ser ele. Mas se eu conseguir mirar nele e acertar 17%, 18% ao ano, tá maravilhoso. Só que as pessoas ficam criticando. Sim. Então, o brasileiro, o problema da maioria é isso. Que a maioria, ao invés de querer aprender, de falar, não, vou aprender com ele que conseguiu, é muito mais fácil criticar. Porque você, o quê? Você terceiriza a culpa. Você vai poder continuar assistindo a sua Netflix de domingão de boa, assistindo o seu jogo de futebol de quarta-feira e domingo, tomando a sua cerveja tranquilo, e terceirizar, não, é culpa do brasileiro, é culpa do governo, do banco, é normal, o brasileiro é assim mesmo. Você terceiriza. E por isso que eu falo, para quem tá disposto, o Brasil é um dos melhores países para ganhar dinheiro. Eu ganho muito mais dinheiro e tenho muito mais oportunidade aqui no Brasil do que todo o período que eu morei fora. Porque lá o pessoal está muito disposto a fazer. A concorrência é muito grande. O meu sobrinho tem 6 anos. Ele aprende empreendedorismo e dinheiro na escola. Então as pessoas crescem já com outra mentalidade. Sim. Então aqui no Brasil a competição é muito fraca. Sim. Então, quem tem uma visão um pouco melhor já consegue se destacar muito. Legal. Então, é isso que eu falo, a complicação. Por que do brasileiro? Porque a educação, os bancos sempre dominaram aqui no Brasil. Então, falar, não precisa estudar sobre isso não, deixa aqui o dinheiro comigo que eu resolvo, né? Sim. E aí, sempre terceirizou no gerente, sempre confiou, sempre fez isso. Então, é consequência, né, de tudo que a gente já viveu. E você citou muitas pessoas, né? Enquanto você falava, quem que você consome, assim, para estudar, não só sobre investimentos, mas assim, para trabalhar seu mindset também? O que mudou a minha vida, né? Igual a gente estava falando, que eu pulei, que eu, naquele momento, né, que eu estava trabalhando ali na obra e tinha que largar tudo para empreender. Eu também não tinha essa confiança, né? Porque eu nunca tive ninguém na família que teve essa mudança de vida grande para eu me inspirar. Sim. Então, é o que eu falo, né? A gente tem aquele ditado popular que fala, se é a média das 5 pessoas que você mais convive. Só que eu só tinha amigo quebrado, só tinha coisa, eu falei, vou conviver com quem? Aí eu falei, eu vou conviver com as pessoas, e eu vou conviver com elas não precisam conviver comigo. Então, era ir no podcast, era lendo livro. Então, se você não tem acesso a essas pessoas, fica escutando os podcasts, os vídeos, os livros dela, que você vai consumir o que ela tá fazendo e vai entrar por osmose na sua cabeça. Sim, total. Então, eu fui num treinamento que eu não tinha coragem de pagar, porque eu odiava pagar para conhecimento também. Eu não entendia essas pessoas que pagavam 5 mil, 10 mil, 15 mil reais para um curso. E eu sempre gostei muito do Tony Robbins. Ele é um coach americano, né? Sim. Que é bem famoso, foi coach presidente dos maiores lutadores, maior jogador do Tom Brady lá, que é o ex da Gisele, né? Então ele é absurdo, assim, a hora dele... O conhecimento vai pra tudo, né? Que é o ex da Gisele. Ele cobrava $1 milhão a hora, tudo dele, para consultar com ele. Ele é do yes, né? Tem até o documentário na Netflix, Eu Não Sou Seu Guru, alguma coisa assim. É muito bom. Tem até uma brasileira que faz parte lá. É verdade. É bem legal. E aí eu sempre quis ir no treinamento dele, sempre quis. Só que era coisa de, sei lá, $3 mil, assim. E eu não tinha coragem de pagar e nem tinha esse dinheiro também disponível ali. Só que aí eu falava pra Natália, a gente ficava vendo no Netflix, eu vendo o curso dele, alguns online e tudo, e não tinha coragem de pagar. Teve um dia que eu falei tanto, a Natália pegou meu cartão escondido e comprou. E aí a Natália, pra quem não sabe, é minha mulher, né? Sim. E aí ela foi e comprou, falou, agora você vai. Agora você vai. E aí era 3 dias de treinamento, né? O dia inteiro, assim, tudo. E aí eu fui. Foi nesse treinamento que eu tive a certeza que eu ia conseguir empreender e sair de lá e pedir demissão. Então foi a partir desse. Aí falam, $3 mil é barato? É caro ou barato? Sei lá, foi o que me deu alguns milhões hoje em dia. Então o retorno... A transformação da sua vida, né? O retorno foi muito bom em cima, né? O ROI desse investimento,
desse investimento no curso valeu muito a pena. Sim. Então, uma pessoa que eu acompanhei muito para mudar de vida foi o Tony Robbins. O próprio Elon Musk, me acompanho muito a história dele, tudo que ele... Tem muitas coisas que eu questiono, mas como empreendedor não tem o que falar, né? Tipo, ele é absurdo, assim, o que ele fez... mandando os foguete dá ré, acabou com o nosso ditado, foguete não dá ré, agora dá ré. Agora dá ré, ele conseguiu acabar com o nosso ditado. Então, muito bom, o próprio Steve Jobs, eu gosto muito dele também. Então, esses empreendedores sempre gosto muito de buscar algumas referências fora do Brasil também, mas no Brasil tem muitos, assim, que são bons também. Legal. Muito bem, vamos para as perguntas? Nós temos perguntas. Vamos lá, então. Temos 5 perguntas para você. O Miguel perguntou: qual é a melhor corretora para investir? Hoje em dia tem muitas corretoras, né? As pessoas perdem muito tempo querendo escolher a corretora. Lógico, é por falta de conhecimento, isso é normal. Mas não precisa ter esse medo de escolher corretora. Qualquer corretora que seja taxa zero e certificada pela CVM é boa. Porque as pessoas têm medo do risco. E não tem risco você abrir conta na corretora. É muito mais seguro do que você ter conta no Itaú, que você ter conta no Banco do Brasil. Por quê? A corretora é só um meio de você fazer os investimentos. De você comprar um investimento. O seu dinheiro, a partir do momento que você faz o investimento, ele não fica na corretora. Ele fica lá na Bolsa de Valores. Então, se a corretora quebrar, se a corretora falir, todo esse dinheiro... Você só abre conta em uma outra corretora, pede a transferência de custódia, todos os seus investimentos vão aparecer nessa nova corretora. Então não tem risco, não tem problema. Nunca você vai ver, perdi dinheiro da corretora, desapareceu o meu dinheiro na corretora. Não existe, essa corretora é certificada pela CVM. Então todas as corretoras mais conhecidas são boas. O que eu gosto muito atualmente é o Inter, porque ele é o único que permite você investir no Brasil e nos Estados Unidos no mesmo aplicativo. Então facilita muito a vida, né? Você consegue investir tanto no Brasil, nos Estados Unidos, investimentos em dólar mesmo ali dentro do mesmo aplicativo. Então é o Banco Inter, aquele laranjinha mesmo, é muito bom. Sem patrocínio do Banco Inter. Sem patrocínio do Banco Inter. Eu fiz uma conta no Banco Inter. Tá vendo? Maju fez algumas aulas do Teria que Giovanni. pagando então o Banco Inter, tá vendo? O duro de não receber patrocínio é isso. Por causa que eu continuo falando dos bancos mesmo sem aceitar patrocínio, né? A Patrícia perguntou: quando abrem as próximas inscrições do seu curso? As próximas, não sei o dia certo, tem que ver o calendário. Provavelmente, agora a gente tá ali, começo do ano, vai ser em março, provavelmente. Mais ou menos de 3 em 3 meses, assim, que vocês abrem? Depende muito, assim, da quantidade de pessoas que entrou antes. A minha vida, a gente não pode dar spoiler aqui, mas minha vida vai mudar muito. Sim. E em breve, então, quem sabe ali... Tem um neném a caminho aí. Então, é muita coisa que vai estar acontecendo. Então, eu não sei, realmente eu não sei. Provavelmente em março vai ter, porque ainda tá recente. Mas mais pra frente, aí eu não sei quando vai ser a frequência, nada disso, não tem como programar muito. A Fernanda perguntou: para receber mais dividendos, é melhor eu investir em fundos imobiliários aqui no Brasil ou nos Estados Unidos? Até agora, né, no dia de hoje, o nosso querido presidente soltou algumas mudanças que podem acontecer nos fundos imobiliários, mas até agora os fundos imobiliários é um dos melhores investimentos quando se fala de renda passiva mesmo. Porque eu falo, cada país tem a sua cultura, né? Então, a cultura do brasileiro é muito de renda. A gente sempre escuta, eu quero comprar terreno, eu quero comprar apartamento para colocar para alugar e viver de renda. Então, nós brasileiros temos muita cultura da renda. Já nos Estados Unidos, a cultura de crescimento de patrimônio. Eles não estão nem aí para renda. Eles querem ganhar dinheiro e ter um patrimônio tão grande que eles nem precisam pensar em renda, que é dinheiro infinito. Então, são culturas. Então, se um investimento aqui no Brasil ter a cultura de crescimento, ninguém consegue vender esse investimento, porque o brasileiro não quer, o brasileiro quer renda. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Se o investimento for focado em renda, o americano não quer, porque ele quer crescimento. Então, os melhores investimentos de renda vão ser aqui do Brasil mesmo. Mas, lógico, nunca excluir de investir em dólar, porque deixar 100% do dinheiro no Brasil hoje é loucura. Não tem como, tem que diversificar em dólar, porque o Brasil tá complicado. Sim. O Rodrigo perguntou: quanto preciso investir para ter um bom retorno? Bom retorno é muito pessoal, né? Se eu imagino eu perguntando pro Neymar, quanto que é um bom retorno pro Neymar, né? Então é muito pessoal. Então, igual as pessoas falam, viver de renda, né? Quanto que eu preciso para viver de renda? Depende. A fala viver de renda é você ter investido e esse dinheiro que tem investido rendeu o suficiente
para você pagar todos os seus gastos. Então, o Neymar, os gastos do Neymar deve ser, sei lá, 50 milhões por mês, para mais. Então, ele precisa de um dinheiro suficiente para render 56 milhões por mês. Então, é muito pessoal. Às vezes, se eu perguntar para minha avó, por exemplo, o que é muito dinheiro? Ela vai falar 5 mil reais. Se eu perguntar para a Bia, ela vai falar 1 milhão. Milionário. O Vini que tem que trabalhar bastante. E eu deixo para o meu marido. Então, muito dinheiro é pessoal, mas vamos supor 5 mil reais por mês. Vai ser em torno de 450 mil, por aí que você vai precisar ter, né? Tá. Relativo, né? E a última pergunta. O Gustavo perguntou: quais as melhores criptomoedas para investir em 2025? Essa vai ser a pergunta do ano, né? Qual que é as melhores criptomoedas? Todo mundo quer saber, né? É o que eu falo sempre. A melhor criptomoeda e a única que vai hoje em dia, sei lá, a última vez que eu vi, existe mais de quase 3 milhões de criptomoeda. Hoje em dia, durante o dia, é criado criptomoedas assim a rodo. Então, existe muitas e muitas. Então, se a única que vai durar para sempre, assim, para sempre é muito tempo, mas por algum tempo, sendo relevante, segura de investir, a única é o Bitcoin. Todo o resto, a gente fala que é muito arriscado e é para ali, como se fosse um jogo de aposta mesmo, para você apostar ali qual que vai crescer e você ter uma grande valorização. Lógico que é mais seguro do que aposta, né? Por conta que você tem uma especulação, você consegue ver os gráficos, você consegue especular ali de forma mais sensata. Mas tudo é para você comprar e vender tendo lucro rápido. O Bitcoin é o único que você vai continuar investindo ali para sempre, vai continuar ganhando valor. Mas para falar as 3 maiores ali, e talvez que vão ter bem resultados ali nos próximos anos, é o Bitcoin mesmo, né? Então hoje eu falo 70% de todo o meu dinheiro investido em criptomoeda é Bitcoin. Aí eu boto 10% em Ethereum, 10% na Solana e o restante eu diversifico em, sei lá, umas 10 pequenininhas ali, com aqui, se eu perder, tudo bem, se explodir, ganhei mais dinheiro. Mas principalmente para quem está começando, tem que ser nessas 3 maiores mesmo ali, porque aí você vai amadurecendo, tendo mais conhecimento, entendendo como funciona, porque o pior desses investimentos é a volatilidade, né? Ele dá muito dinheiro mesmo, mas as pessoas que ganham dinheiro de fato é um número muito reduzido. Por quê? As pessoas compram, mas aí sobe, aí tem uma queda muito grande. Nessa queda, as pessoas se assustam, pensando, já era, nunca mais vai voltar. E acaba vendendo. Então, a pessoa ganhou muito dinheiro, mas quando cai, ela se desespera e vende. E não tem lucro. E aí, quem tem lucro é quem compra dessa pessoa que ganhou. Então, sempre as mesmas pessoas que têm lucro. Então, você precisa ter conhecimento, uma maturidade ali, para entender que, às vezes, vai cair 30%, 40%, 50% de um dia para o outro, mas é normal desse ativo. É algo normal. Você tem que se acostumar. É meio suicida, sei lá. Você olhar o seu patrimônio igual. Às vezes você abre lá, você vai ter 500 mil reais a menos. 200 mil de um dia para o outro. Você tem... Normal. É saber que vai voltar no dia seguinte, mas é assim que ganha dinheiro, né? Para ganhar dinheiro a mais. Eu quero ser conservador, não quero isso. Tá bom, então investe na renda fixa, deixa lá rendendo 10% ao ano. Eu quero 50%. Aí tem que ter mais esses investimentos de volatilidade mesmo. Sim. Pronto. E o que eu acho legal é que você fala mesmo, né, Gi, para onde vai o seu dinheiro, né? Assim, no sentido dos investimentos. Não fica mascarando muito, que para quem tá assistindo, tá acompanhando as suas aulas, vê bastante clareza, né? Sim, eu abro 100% ali, eu não tenho problema nenhum. A minha mãe que fica preocupada. Quando eu morava na Austrália, ela... Não, tranquilo, você mora na Austrália, né? Já. Aí quando eu vim pro Brasil, ela começou a ficar mais preocupada. Tanto que eu não mostro, né? A minha família, não mostro... Ninguém sabe onde a minha família mora, tudo, por conta disso, né? Então, eu nunca postei foto com a minha família no Instagram, tento coisar ao máximo por conta disso. Sim. Porque é um preço que você paga, né? Você querer mostrar onde está o seu dinheiro, quanto dinheiro você tem, você corre esse risco estando aqui no Brasil. Mas aí eu falo, não faz sentido você explicar sobre investimento, falar isso dá dinheiro, e você não mostrar que você está ganhando dinheiro. Então, do mesmo jeito, quando eu perco, eu mostro, porque não é todo dia que a gente ganha, infelizmente, né? Sim. Mas o intuito é ganhar mais do que perder. Então, eu mostro onde que eu erro, onde que eu acerto. Dentro do meu treinamento, né? Que é o DNA. Lá dentro tem a lista. Atualizo todo mês com todos os meus investimentos, onde eu invisto, onde eu tô. Se eu vender algum, eu mostro também. Explico por que eu vendi. Então, eu deixo tudo muito claro ali. Legal. É um grupo no Telegram?
A gente, com os alunos, a gente acabou nessa última turma, a gente desenvolveu o aplicativo próprio. Ah, legal. Então, a gente criou um aplicativo próprio e dentro desse aplicativo agora a gente tem o grupo dos alunos, tem todas as aulas ao vivo vão acontecer lá dentro, tudo que é carteira recomendada tem lá dentro, então a gente concentrou tudo nesse aplicativo que a gente criou agora. Legal, Gi. E agora para 2025, então, assim, ó, o pessoal que está assistindo, acompanhando, esperando alguma dica para sua vida financeira, um panorama assim do mercado de investimentos, como é que tá agora assim para esse ano? Eu falo, né, 2025 vai ser o ano que o brasileiro, eu acabei de fazer um stories ontem, acho, falando, né, eu nunca recebi tanta pergunta na história ali do meu Instagram, tantas pessoas falando, Giovanni, eu quero enviar meu dinheiro para dólar, eu quero enviar meu dinheiro para dólar, eu quero comprar criptomoeda, porque o brasileiro tá inconformado com algumas coisas que estão acontecendo no Brasil. Então, é o que eu falo, né? Não é bom pro Brasil, enquanto as pessoas não entenderem que as medidas, quanto pior forem as medidas, mais imposto cobrar, não é que vai arrecadar mais ou ganhar mais dinheiro vai sair do país. Então, eu provavelmente, por exemplo, eu tenho bastante dinheiro investido. Só que 60% mais agora, deve estar perto dos 70% do meu dinheiro não está no Brasil. Está em criptomoeda, está fora do Brasil. E esse dinheiro, se o Brasil fosse bom, poderia estar todo aqui dentro do Brasil, girando a economia do Brasil. Sim. Então, o que eu vejo para 2025 é que ainda vai normalizar ainda mais. E o que antes era algo óbvio para as pessoas com mais dinheiro e mais conhecimento, que era deixar o dinheiro no Brasil é loucura, que a gente falava, deixar o dinheiro no Brasil é loucura, eu falo, você tem que ser louco para deixar todo o seu patrimônio no Brasil, agora tá indo para as classes média, classe média baixa, tá indo para outras classes por conta dessa valorização do dólar rápida que teve, né? O dólar em 2024 valorizou 27%. Então, todo mundo no Brasil ficou mais pobre, só não ficou mais pobre quem teve um reajuste salarial ou conseguiu ganhar mais de 27%. Então, se você continuou trabalhando e não teve um reajuste de 27%, você ficou mais pobre, porque o dólar subiu 27%. Então, perante o mundo, você ficou mais pobre. Então, as pessoas estão sentindo isso no bolso, estão sentindo isso na pele e estão buscando soluções. Então, para mim, 2025 vai ficar marcado com... 2024 já foi um dos recordes de saída de dinheiro do Brasil e 2025 para mim vai ser bater outro recorde ali de saída do Brasil. Então acho que vai ser investimentos no exterior vão crescer absurdamente aqui dentro do Brasil, muito brasileiro, e criptomoeda também agora ascensão, né? Sempre que tem os picos, né? Isso acontece a cada 4 anos nas criptomoedas, sempre que tem esses picos, todo mundo quer começar a investir. Então, sem dúvida nenhuma, dólar e criptomoeda vão ser os investimentos que mais vão se destacar. E lembrando, quando eu falo dólar, não é você comprar o dólar e deixar embaixo do colchão. É você comprar dólar e investir esse dólar, porque aí você ganha 2 vezes, igual. Você ganhou 27% na valorização do dólar, mais a valorização do investimento, né? Legal. Então, para as pessoas conhecerem mais sobre o seu trabalho, sobre ter uma consultoria com você, como é que elas podem te encontrar, onde é que elas podem te encontrar? Aí pode ser pelo Instagram mesmo, no giovanni.casimiro, tem uns fake lá, então é o único que é verificado mesmo. Tem até isso, né, que tem que lidar aqui, né? Por causa que, nossa, o que tem o pior é que tem bastante gente que cai, então toma cuidado. É giovanni.casimiro, o único que tem o verificadinho azul lá em cima. Legal. Então pode mandar mensagem, eu tento responder o máximo de pessoas possível. E aí, se quiser consultoria, participar do treinamento, DNA, tirar dúvidas de investimento, é só me mandar uma mensagem lá que vai ser um prazer estar ajudando. E toda terça-feira, às 20 horas, também eu faço aulas gratuitas no YouTube. Legal. Então, aula ensinando a investir do zero, investir em dólar, criptomoeda, fundos imobiliários, toda terça-feira, às 20 horas, também no YouTube. E tem bastante conteúdo seu no YouTube também, de tudo que você já fez, né? É porque no YouTube a gente não deixa muito gravado, né? Eu só uso mais... Tem bastante vídeo lá que eu já fiz, mas eu confesso que eu teria que ter mais constância ali no YouTube, porque tanta coisa para fazer. Então, o YouTube, vídeos mesmo, eu deixei um pouco de lado, preciso voltar a um dos projetos agora para 2025, mas toda terça-feira eu faço live. Legal. E aí as lives ficam salvas por uma semana e eu tiro do canal quando a outra acontecer, né? Legal. Muito obrigada, Gi. Obrigado. Foi um prazer estar falando aqui, ajudar o pessoal. Pode contar comigo para voltar. Com certeza. Fazer parte 2, mas obrigado pelo convite novamente. Obrigada. E obrigada a você que acompanhou até aqui. Então, a gente vai deixar os links aqui também do Giovanni abaixo para você conhecer mais. E continuar com a gente nesse ano que vai ser próspero, vai ser abundante. Agora com mais conhecimento ainda, né, Gi? Para todo mundo prosperar junto e crescer.
E continue acompanhando aqui o Sintonia Educação no YouTube e nas nossas redes sociais. Beijo! Este podcast tem o apoio da Decora Interiores, especialistas em decoração de casas e empresas, inclusive aqui do nosso videocast.